Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje vou estar falando quanto custa minerar bitcoins e criptomoedas. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o hardware, mais sendo exato aí sobre o ring de mineração, vou falar sobre o halving, vou falar também o cálculo de rentabilidade e vou mostrar uma conclusão no final. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal, mas não esquece de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Bom, o hardware que eu vou estar utilizando vai ser basicamente aqui, eu vou mostrar o cálculo de dois hardwares, né? Vou mostrar primeiro uma ring um pouquinho mais antiga e uma ring um pouco mais atual. Não vou comentar sobre anti-miner, porque anti-miner não é um investimento tão interessante, porque normalmente é difícil a gente estar revendendo ela. Uma placa de vídeo, por exemplo, é muito mais fácil estar revendendo, caso ela venha a ficar ultrapassada. E também as anti-miners, né, tem aquele problema de que ela às vezes para de funcionar quando um determinado algoritmo aí acaba alterando, né? Então, se for ver, um ring de mineração é um pouco mais caro, mas é um pouco mais seguro. Então, eu vou falar sobre o primeiro hardware que eu acabei montando aqui, né? Acabei colocando um exemplo com alguns valores. Esses valores eu pesquisei no site do Mercado Livre, na Pichau e no Zoom. No Zoom já comentei um vídeo que eu acho bem interessante. Ele pesquisa em várias lojas para você. A Pichau é onde eu normalmente compro os meus computadores, eu acho bem interessante. E o Mercado Livre, que é um pouco mais barato, né? Então a gente deixa um custo um pouco menor aqui no nosso hardware, né? Bom, utilizei aqui de início, nesse hardware inicial, né, uma placa de vídeo RX 570 de 4 GB. 4 GB não é o suficiente para minerar atualmente as criptomoedas um pouquinho mais pesadas, né? Então o ideal seria 8 GB ou mais na sua placa de vídeo. Mas a gente pode fazer um teste aqui utilizando a RX 570 de 4 GB, só para a gente ver a diferença. O valor de uma placa dessa está R$ 1.300. Eu colocando 6 placas de vídeo na minha ring, sairia no valor de 7.800. Também eu preciso de cabos, né? Cabos para ligar essa placa de vídeo à minha placa-mãe. Então cada cabo vai sair por R$ 24. 6 sairia um total de 144. Vou precisar de uma placa-mãe. A placa-mãe que eu escolhi aqui foi a BioStar. É uma placa específica para mineração, que ela tem várias saídas aí para várias placas de vídeo. O valor de 561, uma única unidade, e então o valor sairia por 465 mesmo, né? Um processador Celeron. Não precisa ser um processador tão potente, que a gente vai usar mais a placa de vídeo para minerar, não tanto o processador. São poucas moedas que a gente minera aí utilizando processador atualmente. É bem mais rentável minerar com placa de vídeo. Então eu coloquei um processador de R$ 400, que é o Intel Celeron, que não é um processador muito forte, não é muito potente. Coloquei aqui também memórias DDR4 de 4 GB, né? Sairia um valor aí de 189, eu compraria 2 unidades, sairia um total de 378. Coloquei também um HD, na verdade um SSD que é um pouco mais rápido, né? De 128 GB, não precisa de muita coisa, só vai ter basicamente aí o sistema operacional. Então o SSD eu encontrei por 180, um único SSD é suficiente. A fonte eu escolhi aqui a EVGA de 1.300 watts, né? Precisa ser uma fonte que tem um pouco mais de watts, porque a gente vai alimentar 6 placas de vídeo, né? Então essa fonte saiu por 2.300, uma única quantidade, 2.300 realmente. E coloquei também um gabinete, um rack, né, para a gente estar colocando aí nossa mineradora, né? Eu encontrei uma de alumínio bem bonitinha de R$ 415, se não me engano foi no Mercado Livre. Então a nossa ring de mineração inicial sairia aí por R$ 12.091, tá? Então sairia por R$ 12.091. Bom, aqui no segundo hardware coloquei uma ring mais atual, né? Pesquisei tanto no Mercado Livre, na Pichau e no Zoom para encontrar os melhores preços. A placa de vídeo que eu escolhi foi a RX 580 de 8 GB, né? Que aí o ideal é ter 8 ou mais, né? O valor unitário é de 1.900. A quantidade eu coloquei como 8, então gastaria aí R$ 15.200 só em placa de vídeo.
Precisaria também de cabos para ligar essa placa de vídeo à placa-mãe. Então, utilizei aqui o mesmo preço de 24,8, sairia então R$ 192 só em cabos, né? A placa-mãe, eu escolhi uma placa-mãe um pouco melhor, que é a Asus, é a B250, ela, apesar de eu ter colocado 8 placas de vídeo, ela consegue muito mais, né? É uma placa de R$ 1.200, então uma quantidade dessa placa-mãe seria R$ 1.200 mesmo. Um processador, continuei com o Celeron, né, de 409, aliás, corrigindo. A DDR eu acabei mudando, né, para uma DDR4 de 8 GB, então seria 260, ficaria até um pouco mais barato, né, não precisaria comprar duas. O SSD eu mantive o mesmo, de R$ 180, né, uma única unidade. A fonte eu acabei mudando para uma fonte da Corsair, que é um pouco melhor, só que ela só tinha de 1000 watts. Então eu optei por comprar essa fonte da Corsair, que é bem melhor, né? É uma das melhores marcas aí de fontes. Então eu coloquei aqui, essa fonte está custando basicamente aí R$ 2.000, né? 1.950. Duas fontes seria 3.900. Se você colocar mais placa de vídeo, provavelmente você vai precisar de mais uma fonte, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado quanto à quantidade de placa de vídeo que você vai estar usando. E a ring de mineração, né, o rack aí, né, da ring de mineração, eu mantive o mesmo de R$ 415. Saiu um valor de R$ 21.756. Bom, então aqui eu deixei uma ilustração de o primeiro hardware, né? A gente consegue ver aqui que é um hardware um pouco mais antigo, né? Não é tão atual. A gente usa aí basicamente 6 placas da RX 570 de apenas 4 GB. Não é interessante para minerar hoje em dia, o interessante é mais de 8. E o segundo hardware é um hardware um pouco mais atual, aquele que a gente viu que custou 20 mil, que tem aí 8 placas de vídeo. Tem algumas ali embaixo, né, mas eu não vou conseguir ver. Tem algumas outras placas de vídeo RX 580 de 8 GB. Então aqui a gente usa a RX 570 de apenas 4 GB e aqui uma 580 de 8 GB, que já é mais interessante, tá? Então nesse momento para minerar 8 GB está mais interessante. Daqui a alguns anos, provavelmente 8 GB não vai ser o suficiente, você vai ter que comprar outras placas de vídeo, tá? Então isso eu vou explicar também no decorrer do vídeo. Vou falar sobre o halving, né? O halving é um ajuste que acontece na rede aí do Bitcoin, do Ethereum, do Litecoin, das principais criptomoedas. E o que acontece é que a cada 4 anos ocorre esse evento de halving. É uma programação que está embutida aí na programação do Bitcoin. Então a cada 4 anos acontece esse halving. E esse halving é um ajuste na rede do Bitcoin que corta pela metade a recompensa dos mineradores. Então se você fica minerando, você vai ganhar algumas criptomoedas. Cada vez que acontece um halving, você vai ter a metade dessas criptomoedas. Então isso é muito chato para quem está minerando, porque cada vez vai ficar mais difícil de minerar novas criptomoedas. Sobre o halving, aconteceu recentemente, em 12 de maio de 2020, ocorreu o terceiro halving do Bitcoin e são esperados aí 32 eventos como esse, e quando ele atingir essa marca de 32 não será possível mais gerar Bitcoins, e a previsão disso ocorrer é em 2140. Então 2140 provavelmente a gente não vai conseguir mais minerar Bitcoins. Bom, para realizar um cálculo de rentabilidade, eu realizei o cálculo desses dois hardwares através do What2Mine. É um site em inglês, né, mas você pode traduzir ele com o botão direito traduzir, e ao acessar, né, você pode clicar na placa de vídeo que você tem. Se eu não quiser ver um ring de mineração, posso clicar só na minha placa de vídeo, por exemplo. Então se eu clicar aqui na 570 e colocar a quantidade de 6 placas de vídeo, eu já consigo saber o poder de mineração que eu possuo. Se você clicar em outra, por exemplo, eu tenho uma outra placa de vídeo, né, que é essa aqui, 1060 da Nvidia. Se você clicar nela, o ícone vai ficar em verde porque é uma da Nvidia. Já com a AMD fica em vermelho, mas não tem diferença. No meu caso, como eu queria testar aquela ring de mineração, qual o poder de mineração dele, eu coloquei a 570
e marquei aqui a quantidade de 6. Feito isso, eu tive que fazer também o custo que eu tenho de energia, né? Que eu tenho que lembrar que eu vou ter um custo alto de energia. Bom, para calcular o custo de energia, eu basicamente precisei ir na minha conta de energia, que eu peguei um exemplo da CPFL, né? Peguei aqui a quantidade de quilowatts que foi utilizado aí nessa conta. Essa conta foi 201 e dividi pelo total a pagar. Então eu peguei aqui a quantidade gasta em quilowatts e peguei também o total a pagar. Deu um valor de R$ 1,68. Então deu um valor aí um pouquinho alto, né? De R$ 1 por quilowatt-hora. É bastante, né? Então eu coloquei esse R$ 1 e dividi por 5,37. E assim eu fiquei sabendo que eu gasto 0,31 dólares por hora. Bom, então ao realizar esse cálculo eu percebi que eu vou gastar 31 cents, né? 31 centavos de dólar, vamos falar assim, de energia. Bom, então na Watch to Mine, basicamente eu marquei as 6 placas de vídeo que eu tenho, cliquei aqui na opção 570, que era a placa de vídeo que eu utilizei como exemplo, digitei o número 6, e aqui embaixo em custo eu coloquei aquele custo em dólares, né? De 0,31 e depois eu cliquei aqui em calcular. Depois de clicar aqui no botão calcular, eu posso ver aqui embaixo quais são as principais moedas que eu devo estar minerando. Então deu para ver aqui, né, que a Ravencoin é uma moeda que está bem lucrativa e também o Ethereum, né? Então eu posso ver aqui quanto eu lucraria com essa Ravencoin. Eu lucraria não, né? Teria um valor bruto de 10 dólares e no final, né, tirando energia, eu ganharia aí 8 dólares, né, por dia. E aqui o Ethereum eu ganharia 9,98 e lucraria 8 dólares por dia também. Bom, se quiserem mais detalhes, né, eu posso clicar aqui, por exemplo, no Ethereum ETH. Eu consigo ver aqui a taxa de hash, o poder de hash, o custo. E aqui eu coloquei os honorários também, né? Que eu vou ter algumas taxas, né? Eu vou ter taxa aí da pool de mineração, vou ter taxa também, por exemplo, da Binance. Então, basicamente 2,5 eu coloquei aqui de custos entre enviar para a Binance, entre vender, entre a pool de mineração que eu vou estar utilizando também. E clicando em calcular, eu consigo saber aqui, bom, aqui embaixo a gente consegue ver por hora, né? Por hora eu consigo ver então, quanto eu vou ganhar, o quanto é o meu custo, qual vai ser o meu lucro. Aqui em dia é a mesma coisa, né? Qual vai ser o meu lucro por dia. Aqui em semanas, né? E aqui em meses. Logicamente isso aqui é tudo especulativo, né? Porque o Ethereum está passando por uma fase de alta, então provavelmente ele vai cair o valor, não vou conseguir lucrar isso todos os meses, provavelmente. Bom, e aqui eu vou falar minha conclusão sobre o Hardware 1, que era basicamente 6 placas 570, RX 570 de 4 GB, né? E eu teria gasto aí 12 mil para investir. Se eu minerar Ethereum, né, até marquei aqui o Ethereum, né, o ETH, o investimento então seria de 12 mil, em dólares daria 2 mil dólares, eu teria um rendimento mensal de 600 reais, que seria basicamente 123 dólares, né? Mas só em 18 meses eu conseguiria ter aí o break-even, né? Eu conseguiria recuperar aqueles 12 mil que eu investi. Então teria um ano e meio, até 2 anos, dependendo da criptomoeda que você escolhe, para ter o valor aí recuperado do meu investimento. Bem, que em dólares, né, eu teria aí 2.300 dólares. Então eu tenho que lembrar que esse valor, né, eu também já estou pensando, né, nas contas que eu vou ter que pagar. Normalmente eu vou ter que pagar muita energia, né? Você vai gastar aí cerca de 1.000, 2.000 reais só com energia, né? Isso
e isso aqui já está descontando o valor que eu vou gastar com energia, tá? Só que o que pode acontecer? Criptomoedas não são estáveis, elas são altamente voláteis. O que isso quer dizer? Elas sobem e descem muito rápido. Então vai ter aquele momento que você vai ter que vender criptomoedas naquele mês para pagar sua energia e provavelmente ela vai estar em baixa. Então acontece, e isso é muito arriscado, e você vai acabar perdendo dinheiro por não poder manter a sua criptomoeda no seu bolso. Você vai ter que vender para pagar a sua energia. Bom, ainda com o primeiro hardware, né, eu coloquei aqui a XHV. A XHV é a Halving Protocol, né, uma outra criptomoeda não tão famosa, e eu vi que ela estava intermediária, né? Ela não era mais lucrativa e nem a menos lucrativa. Então, basicamente, com esse hardware, né, investi aí R$12.000, $2.000 basicamente, teria um rendimento mensal até melhor, de R$800 por mês. Isso daria $149. E em 18 meses, né, 2 meses a menos, eu conseguiria ter o meu break-even, conseguiria recuperar o meu investimento, né? Eu teria aí $12.864 ou $2.000, 388. Então, só em 16 meses eu conseguiria receber o valor aí que eu investi. Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque basicamente aí 2 anos, né, a gente tem intervalo com esse primeiro hardware. Então com esse primeiro hardware você vai demorar 2 anos só para receber o investimento. Daqui 2 anos você vai poder utilizar ainda o hardware, só que depois vai ter um halving. Tendo halving, esse hardware vai ficar obsoleto. Então em 4 anos você vai ter que substituir o seu hardware e investir tudo de novo. Então é um pouco arriscado porque você vai ter gastos com energia, vai ter momentos que a sua criptomoeda não vai estar valorizada, vai estar uma alta desvalorização. Acontece, criptomoedas não se valorizam eternamente, elas se desvalorizam também acontece. É um investimento bem arriscado. Bom, aqui eu vou mostrar o motivo porque eu não usei apenas o Ethereum de exemplo, porque o Ethereum aqui em 2018 a gente pode ver que ele teve uma alta, né? Mas aqui em 2021, quando eu estou gravando esse vídeo, ele teve uma alta histórica, né? A gente pode ver que o Ethereum está muito caro, né? A partir aqui de 2021 ele só subiu, né? Mas a gente sabe que tudo que sobe uma hora vai ter que descer, né? Então a gente não tem nem aonde aqui ele vai acabar parando, né? É meio difícil a gente saber onde ele vai parar. Provavelmente ele vai ter uma região aqui que ele vai permanecer algum tempo, mas eu não acredito que vai ser 4 anos. Então ele pode cair bastante ainda, apesar de poder subir muito também. Bom, a conclusão com o segundo hardware, né? Com o segundo hardware minerando Ethereum, que eu falei que Ethereum está numa alta gigantesca, né? Como esse hardware tem um poder de mineração melhor, tem 8 GB aí da placa de vídeo, né? Eu teria que ter gasto R$21.000, isso corresponde a $4.000. Teria um rendimento aí em quase R$3.700, isso daria $684 na cotação atual, né? Lembrando que o dólar pode ser que ele suba, pode ser que ele desça também, né? Isso vai influenciar diretamente. E o break-even de 6 meses, né? Você teria aí R$22.000, um pouco mais do que você investiu, né? Você teria investido R$21.700 e conseguiria R$22.100. Isso corresponde a $4.000 e 100. Logicamente que eu só conseguiria esse retorno extremamente rápido em 6 meses, porque é o Ethereum, né? O Ethereum ele subiu muito de preço. Então provavelmente vai ter algum momento que você vai ter que vender e não vai estar o valor que você gostaria, né? Provavelmente ele vai estar caindo e você vai ter que vender para pagar a sua energia, que você vai estar pagando aí mais de R$1.000 aí de energia, né? Para quem mora no interior tem que tomar mais cuidado ainda, porque tem várias pessoas reclamando da energia do interior, que às vezes não chega a quantidade mínima, né? Então, aí provavelmente para quem usa energia 110, né, o monofásico aí, às vezes pode ser que a sua mineradora desligue sozinha, né, por não atingir a quantidade mínima, né? Porque as fontes têm uma quantidade mínima de energia.
Então, se a energia não for tão constante, pode ser que tenha problema. Já para quem usa 210 aí, bifásico, né, já vai ser mais tranquilo, não vai ter esse risco. Então também vale a gente lembrar que a energia ainda oscila, né? Sem contar que algumas vezes também a energia pode ficar um pouco mais cara, vai ter bandeira amarela, bandeira vermelha, então isso também é um risco. Se você pensar, no mesmo mês você ter uma bandeira vermelha e a sua criptomoeda desvalorizar bastante, né, isso pode oferecer um grande risco para você. E aqui eu fiz o cálculo utilizando aí a XHV, né, a Raven Protocol, que é aquela criptomoeda que não está nem a melhor e nem a pior, né? Então eu acho que é mais verídico esse dado, né? E não do Ethereum, que o Ethereum pode estar mascarado com uma grande alta. O investimento é de 21 mil, né, que a gente comentou, em reais, ou 4 mil dólares, né? O rendimento mensal seria 800 reais ou 160 dólares, e o break-even seria só em 26 meses. Então a gente veio aqui, né, que eu recuperaria então em 22 meses 22.400 reais ou 4.159 dólares. Então a gente pode ver que tem uma diferença bem grande quando a gente vê uma moeda extremamente valorizada e uma moeda que não está nem valorizada e nem desvalorizada. Então eu vou falar sobre o risco. O risco é extremamente alto devido à oscilação de preço das criptomoedas. A gente sabe que criptomoeda pode variar muito de um dia para o outro. Uma notícia boa, uma notícia ruim, muda totalmente o mercado. Então tem que tomar muito cuidado e você provavelmente vai ter que vender suas criptomoedas às vezes em momentos ruins para pagar aí a sua energia, que você vai gastar de R$1.000 a R$2.000 de energia, a não ser que você use energia solar, né? Aí já é mais interessante. Lembrando que como um ring de mineração aí, ela consome muita energia, provavelmente você vai ter que colocar mais painéis solares aí na sua casa. Se você já utiliza energia solar, provavelmente vai precisar de mais painéis solares. E também a gente tem que lembrar que tem o halving, né? Acontece a cada 4 anos o halving do Ethereum, do Litecoin, do Bitcoin, de várias moedas aí acontece o halving. E esse halving acaba diminuindo muito os lucros. Então a cada 4 anos basicamente você vai ter que trocar aí de ring de mineração, de pelo menos placas de vídeos, colocar mais placas de vídeos aí na sua ring, então você vai ter que gastar mais investindo também. Às vezes vai ter algum defeito em alguma placa, você vai ter que substituir, vai ter que arrumar ela também, isso acontece, né? Nem sempre a placa de vídeo funciona 100%, às vezes tem algum defeito e você vai ter que arrumar, vai ter que substituir. E o problema da desvalorização aí da criptomoeda é bem arriscado você investir então em rings de mineração. É um investimento alto que você precisa investir, né, cerca de entre 10 e 20 mil, né, tem gente que consegue até um minerador um pouco melhor, aí de 50 mil, né, e tem um alto risco, né, porque a gente tem o risco de energia, tem o risco de oscilação de preço da criptomoeda, tem os halvings, né, que vai acabar deixando a cada 4 anos ultrapassado aí a sua ring de mineração, e você demora aí de 1 ano e meio a 2 anos para recuperar o valor investido. Então é um investimento legal, interessante, provavelmente vai ter muito lucro para quem só minerar e não precisar vender as suas criptomoedas, mas como tem um custo um pouco alto de energia, né, vai elevar bastante o seu custo aí de energia, provavelmente você vai ter que vender algumas criptomoedas que você está minerando para pagar a energia, e vai ter meses, né, que você vai ter que às vezes colocar até dinheiro do bolso se a criptomoeda desvalorizar muito. Então eu não investiria em um ring de mineração, a não ser que eu tivesse já energia solar na minha casa. Mas é isso, investidores. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até a próxima!